Já ouviu falar da história de Carmila? Muito se fala sobre as histórias como Drácula e Nosferatu, que são grandes nomes do terror, mas pouco se fala sobre Carmila, que basicamente foi a vampira que introduziu a ideia do vampiro sensual e meio assustador para nossa literatura. Escrita em 1872, ela é um pouquinho mais antiga do que Drácula, um pouquinho mais antiga também que Nosferatu, e menos popular, estranhamente. Ela vende a história daquela mulher meio demoníaca, mas também que ela é muito atraente, muito sedutora. Um momento em qual muitos de nós nos colocamos neste papel também, né? Historicamente a gente sabe que tem um histórico aí da mulher histérica, da mulher doente, né? A gente fala um pouco sobre intervenção psiquiátrica e o quanto que a ideia da mulher é vendida desse jeito, né? Imagina uma mulher demoníaca, né? E a gente tem grandes nomes além da Carmila, tem também Lilith, enfim, né? Essa história ela é maravilhosa, ela vai estar introduzindo a Laura também, que é uma menina que é mais ou menos ali, numa idade bem parecida com a Carmila. A Laura, ela tem uma pegada totalmente diferente, ela é um pouco mais delicada, ela é um pouco mais feminina, né? Enquanto a Carmila tem aqueles cabelos longos, negros e aquela pitada de mistério que deixa todo mundo meio confuso. É uma história muito sexual, mas sem sexo. Ela é muito sedutora, mas não necessariamente envolve nudez. Ela é um terror que não é feito necessariamente para você não passar uma noite inteira sem dormir, né? Então tem várias pegadas dessa história que ela é muito contagiante. Claro que houve várias versões, mas o que eu quero me pegar aqui é sobre a representação da mulher nesse terror. E vamos ao título deste vídeo, né? Carmila, vampira, menosprezada e sedutora. Como eu contei, vou dar uma introdução um pouquinho da história da Carmila. A história inicia com a Laura, que ela mora num castelo um pouco mais afastado. Eis que um dia uma carruagem quebra bem na frente dela e aí apresenta Carmila, né, que vira sua hóspede. E durante o tempo que a Carmila fica naquele castelo, ela fica muito próxima da Laura, elas viram super amigas, né? É uma amizade muito íntima delas. E aí, durante o processo que a Laura tá ali, junto com a Carmila, começa a acontecer coisas estranhas, começa uma epidemia, as meninas acabam morrendo ali ao redor e fica todo mundo muito confuso. O que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? E a Carmila ali, quietinha, né, dando uma de sonsinha, né, o que tá acontecendo? Por que eu escolhi essa história pra gente poder falar um pouco quando a gente introduz a ideia do Dia das Bruxas, né? Eu acho que quando tem esses feriados grandes, né, a gente acaba entrando em contato com algumas emoções e o medo é uma delas. E eu acho que muitas vezes nós mulheres a gente acaba tendo um medo muito grande de se colocar como essa mulher minimamente demoníaca, né? Não é lá um negócio muito legal de ser chamado. A Carmila vem com esse empoderamento feminino, ela vem com essa sedução, ela vem com essa lábia, principalmente, né? E ela vem também com essa representação da culpa feminina, assim como a Laura, né? Elas são duas personagens muito opostas, mas que elas se relacionam muito bem, que são dois arquétipos muito parecidos entre nós mulheres, quando a gente fala sobre uma construção social, né? Tá aí uma citação bacana que eu peguei para poder falar um pouco nesse vídeo, né? Discursos de sedução e culpabilização do feminino têm atravessado a história há séculos, além de serem percebidos como passivas e acusadas de permanecerem em relações violentas e de não protestarem contra abusos sofridos. As mulheres, as meninas, têm sido vistas como provocadoras sedutoras, portanto, culpadas pela violência que elas sofrem. Desvela-se assim um discurso patriarcal inscrito em provocações, convivência e cumplicidade feminina, segundo as quais as mulheres, meninas, sedutoras, provocam a sexualidade masculina e são culpabilizadas pela violência que elas sofrem. Por que eu tô trazendo tudo isso e trazendo um pouco a história da Carmila, né? Que nem eu falei no começo do vídeo, né? A gente vê muitas histórias populares, como Drácula e Nosferatu, que são figuras masculinas, que elas são vendidas com essa ideia mais sedutora, que são vendidas com essa ideia mais... aquele romance gótico, aquele dark romance que ficou muito popular ultimamente. Mas a Carmila não. A Carmila não foi vendida desse jeito, ela não foi nenhuma história que ficou tão popular quanto Drácula, quanto Nosferatu, né? Que são histórias muito parecidas.
e que viraram clássicos. Eles viraram clássicos da história. E aí eu dei esse exemplo da culpabilização feminina, não falando sobre esse reconhecimento histórico e literário, mas também para ilustrar sobre o tipo de violência que a gente acaba sendo exposta quando a gente adquire esse perfil mais sexual, né? Parece que estamos nos vendendo, mas a verdade é que não. Isso também é um processo de reconhecimento do nosso próprio corpo, né? A gente tem que entender que não é porque a gente está usando roupa curta ou uma roupa um pouco mais colada que a gente está ensinando alguma coisa. Talvez a gente esteja ensinando para nós mesmas, o quanto que a gente está tentando se sentir bem com este corpo que é estranho, né? Enfim. É difícil aceitar isso muitas vezes, porque o masculino sempre vem com aquela imagem de você está me provocando, e não é exatamente assim que acontece, né? Até mesmo quando a gente vê histórias de mulheres empoderadas, mulheres que têm esse potencial sedutor, muitas vezes tem uma perspectiva masculina aí no meio, né? E esse potencial sedutor, ele pode virar um pouco fetichista, e é justamente isso que a gente está tentando fugir um pouco, né? E aí vem uma citação interessante, que fui eu mesma que vos fala, que trouxe falando um pouco sobre a história da Carmila, né? Carmila lança essa história contrariando a imagem masculina. Claro que, dentro da releitura atual ilustrativa do nosso tema, podemos olhar para dois aspectos: a mulher potencialmente perigosa e a história que não envolve o masculino dentro desse desfecho. E é a busca por manter a essência feminina da própria imagem, da própria história. E aí tem um ponto interessante da Carmila, né? A Carmila, durante os séculos, para as pessoas não identificarem que ela era a bendita da vampira que estava ali matando todo mundo, né? Ela resolve trocar de nome, né? E ela vai para nomes que, quando eu li a primeira vez, foi muito engraçado, que eu falei, nossa, que boba! Por que ela vai fazer isso? Ela troca de Carmila para Milarca, para Micarla, né? Que, obviamente, são muito parecidos com o nome de Carmila, né? Não precisava ser um gênio para poder associar uma coisa com a outra, mas o que acontece, né? A Carmila tem uma luta para poder manter a própria essência ali nessa história. E aí vamos trazer umas brincadeiras psicanalíticas, potencialmente lacanianas, né? Além da importância da gente se ver como mulher, construir essa história como mulher, se identificar como mulher, lutar para poder se reconhecer como mulher, segurar o rojão que é ter e ser uma mulher hoje em dia. Poucas vezes a gente percebe a importância que o nosso nome tem nisso. Nosso próprio nome, né? Quem a gente perde e o que a gente pode se perder quando a gente se desvincula totalmente do nosso nome, né? Eu tô falando desse nome simbólico, esse título, né, mulher, eu me identifico como uma mulher, né, dessa figura simbólica, com esse peso simbólico. Por quê? Porque não é fácil a gente segurar isso, né? Socialmente falando, a gente sabe que existem lutas muito, muito pesadas que a gente enfrenta todos os dias. Existem lutas muito grandes também que a gente enfrenta para poder dar jus ao nosso próprio nome, né? As mulheres trans é um exemplo disso, quanto que elas não têm uma luta para poder conquistar um nome. Por quê? Porque o nome é importante. Porque o nome tem um referencial simbólico. Porque o nome carrega uma história. Porque nome é sim muito importante. E se não fosse tão importante, a gente não ficaria tanto tempo pensando em que colocar nome em pet ou em bebês, ou enfim. E a gente não teria tanto orgulho de assinar o nosso nome, né? Nome é sim um símbolo para nós. E não é estranho para Carmila também. E aí vem outra citação também que eu achei interessante, né? Brincadeiras à parte, assim como a mulher gera obrigações e opressões sociais, o nome gera expectativas desse outro que eu não conheço, desse outro novo, que são as palavras dos nossos pais, né? E também as nossas palavras como pais, né? E se o nome é só um nome, por que a gente demora tanto para escolher? Aí vai uma questão aí para vocês, né? Ele carrega um peso simbólico, né? A gente faz valer o nome, a gente faz valer o ser mulher. E quando finalmente a gente se reencontra em meio à imensidão postulada como a histeria, a loucura, ou até mesmo o perigo, a mulher ser potencialmente perigosa, né? Porque é outra coisa que a gente escuta muito,
né? Nossa, não entre dentro de casa quando ela está lavando porque ela é perigosa. Nossa, mulher na direção é um perigo, né? E a gente é muito próxima dessa ideia de perigo. Por isso que eu acho que essa época do Dia das Bruxas é ideal pra gente trazer e falar um pouco sobre o potencial da mulher, né? A gente tá falando sobre a Carmila agora, mas poderia trazer outras referências como as bruxas de Salem, por exemplo, né? Aqui a gente não tá falando sobre perspectivas religiosas, a gente tá falando sobre perspectivas históricas, sobre representações históricas, sobre representações literárias, né? Que a gente pode tentar fugir o tempo todo disso. Mas que joga a primeira pedra a mulher que nunca foi... nunca duvidou da tua capacidade porque alguém falou que ela não era o suficiente, né? Quando a gente estava começando a dirigir, algum homem com certeza chegou e falou assim, será que você está capacitada para isso? Ou alguém chegou e falou, será que você está mesmo capacitada para isso? Mas quantas vezes esse homem escuta isso também? Tem uma diferença aí bem alarmante aí muitas vezes, né? Ah, mas o carro, ele é uma arma. Sim, ele é. Ele pode ser sim. Mas não se associa com a imagem da mulher sendo um perigo constante o tempo todo, né? Então a gente tem aqui o perigo da mulher do volante, o perigo da mulher no cenário de guerra. Isso aí também é um clássico, né? Que as meninas não iam se importar com a guerra e iam ficar se apaixonando com os gringos. Isso aí também, ó, é uma história engraçada que a gente escuta. E, querendo ou não, a gente leva pro lado cômico porque também não tem muito o que fazer, né? E aí entra a questão do potencial da representação feminina. Que bom que a gente leva pro lado cômico. Mas isso não significa que não machuque. Isso não significa que a gente não absorva, né? E tem o perigo da mulher vampiresca também, né? A mulher... Ai, eu tenho tenho uma frase também que é bem popular em filmes de vampiro, né? Ai, eu fiquei com uma mulher uma vez que ela é uma vampira. Ela sugou todo o meu dinheiro. Ela sugou toda a minha vida. Sugou toda a minha dignidade, né? Novamente, a representação da mulher sendo um perigo. A gente reprime, a gente internaliza, mas em certo momento na nossa história sabemos a diferença entre reprimir e internalizar. E por que escolher isso seria tão ruim, né? Então, o que acontece? A partir de um certo momento, né, na história de vida da mulher, né, a gente não consegue mais saber a diferença entre o que a gente reprime, o que a gente internaliza e quando a gente faz os dois. A gente absorve coisas que a gente escuta desde pequenas, né? Desde o momento que a gente teve a ideia de pegar uma boneca de cola e cuidar e falar assim, nossa, ela vai ser uma ótima mãe. Ou quando a gente pegava aquelas panelinhas e ficava ali brincando de cozinha, né? Essas pequenas coisas postuladas pra gente, né? A gente tava associando essa figura da Laura, que ela é mais harmoniosa, ela é mais delicada, né? Ela não é nem um pouco perigosa que nem a Carmila. Não é nem um pouco perigosa. Enfim, ver a minha última citação, né? Sinceramente, existe uma Laura passiva, amorosa, inocente que a gente demonstra ao se relacionar, mas isso não pode se contrapor à nossa Carmila interior, que reprimimos por medo. Isso é um potencial da psicologia feminina, né, no nosso processo. Reconhecer nossos desejos, né, e o que temos coragem de expor ou não, né. E aí entra a questão do quanto que é importante a gente estar sempre em terapia, para estar sempre em contato com essas questões. A terapia, a psicologia, em geral, ela é uma psicologia social. A gente não pode estar ignorando esses fatos que acontecem dentro da experiência feminina, né? E eu acho que é uma boa forma de ilustrar, né? Para quem é minha paciente sabe, eu sempre estou indicando alguns livros de escritoras femininas, de representações femininas, né? Porque é uma forma coletiva da gente se sentir acolhida e estar ali bem perto, né? Umas das outras, né? E a Carmila também vai ser uma indicação aí pro Dia das Bruxas que eu vou estar dando pra vocês, né? Não na ideia de estar tentando representar, mas de quanto que ela já foi vendida como perigosa pra nós, né? O quanto que a gente tem várias outras personagens que podem ser vistas como potencialmente perigosas, mas o homem, ele é romantizado, né? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um ótimo Dia das Bruxas, tá bom? Vai ter outras recomendações de leituras e de filmes e de qualquer outra coisa aí, né? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.